Vamos pensar comigo. Sub está abaixo ou acima? Então, submodalidades. Então, elas são variações, especificidades desses receptores. A forma como eu vejo, como eu ouço, ou como eu sinto, como eu degusto, como eu cheiro, a realidade. E essas maneiras de perceber a realidade vão formar representações internas. Então, as representações internas, elas são junções de submodalidades. O que são representações internas? São significados. São a forma específica como nós vemos, ouvimos ou sentimos a realidade. Na definição PNLista de submodalidades, diz o seguinte: submodalidade é a estrutura da experiência subjetiva. Essa é a definição. Vamos pensar sobre isso. Experiência subjetiva é o quê? É de todo mundo? Não, é de cada um. Então, cada um tem uma experiência subjetiva, não é? Então, as submodalidades, elas criam a representação interna de cada um. Então, elas criam a estrutura da sua experiência, da sua representação interna. A PNL não criou as submodalidades, ela percebeu e utilizou-se dela. O homem das cavernas, assim como ele já tinha âncoras, ele também tinha submodalidades. Se você não tiver submodalidades, você não tem nem memória. Como é que você sabe voltar para sua casa todo dia? Você não tem um mapa na sua cabeça? Você tem uma ideia. Olha, é para cá, depois para lá, tem uma rua, tem um portão verde, tem uma lixeira, tem um portão vermelho, tem uma rotatória. É ali, do lado do bar do Zé. Então, tem uma representação interna. Cada um de vocês aqui tem uma representação interna do Lucas Naves. É igual a representação? Não, muito embora eu me esforce para que ela seja congruente para todo mundo, aqui, imagino que todo mundo gosta de mim, mas nem todo mundo gosta de mim. Tem gente que, com aquele Lucas Naves, nossa, nada a ver. Nossa, aquele cara lá, Deus me livre. É a representação da pessoa, não tem nada a ver comigo, tem a ver com ela. A pessoa não gostar de mim é uma representação dela, tem mais a ver com ela do que sobre mim. Quando você pega alguém falando mal de outra pessoa, tem mais a ver com a pessoa do que do outro. É o filtro dela. E a natureza é tão sábia que quando eu aponto o dedo para alguém, todos os outros estão apontados para mim. Doido, né? As submodalidades vão criar então as representações internas. Ah, Lucas, então isso explica por que uma pessoa tem fobia e outra não? Sim. Uma pessoa tem fobia de avião, a outra não tem fobia de avião. Elas veem o avião da mesma forma? Uma tem fobia de sapo, a outra não tem. Ué, o sapo é o mesmo. O sapo é o território, vamos colocar assim. E cada um tem um mapa. Então vamos resumir? As submodalidades, elas criam o mapa. E a boa notícia é que esse mapa, essa representação interna, ela é alterável. Ela é editável, reprogramável. Você não vai ver pessoas que tinham fobia de avião e agora não tem mais, utilizando hipnose, por exemplo. Mas não é a hipnose que tratou. A hipnose foi um caminho. Foi as sugestões que você deu na mente da pessoa que convidaram ela a mudar a percepção sobre um fato. Então, quando dizem o seguinte, PNL só muda sintoma, não vai na causa. Ué, mas quando você faz uma regressão à causa, usando hipnose, e você ressignifica a emoção da pessoa, você tira, por exemplo, a mágoa e põe o perdão, você está fazendo submodalidades sinestésicas.
Então não tem como fugir das submodalidades e da PNL. Por mais que você vá no sintoma, você vai na causa, vai na crença, não importa. Você sempre vai estar manipulando, alterando, editando submodalidades. Se eu estou convidando você a ver o problema de um outro ponto de vista, submodalidades visuais, sentir de uma outra forma, sinestésicas, ouvir de uma outra maneira, auditiva. Cada um de vocês aqui estão captando essa informação de um jeito. Essa informação está batendo no filtro de cada um. Está entrando de formas diferentes. E como que a gente pode usar as submodalidades na nossa vida? Como ela pode ser útil? Bom, uma utilidade que ela pode ter é: eu posso usar submodalidades para amplificar uma sensação ou para diminuir. Eu posso usar para aumentar uma imagem ou para diminuir. Eu posso usar para me associar ou para me dissociar. Eu posso mudar o significado escolhendo olhar de um outro ponto de vista. Submodalidades. Então, quando eu falo assim para você, pensa num sonho, num objetivo que você quer muito realizar na sua vida. Eu quero saber a sua representação interna sobre esse sonho. Quando você pensa nisso, a imagem que vem é grande ou pequena? É colorida ou é preta e branca? Você está dentro ou você está fora? Essas perguntas são importantes? Sim, porque me mostra o grau de relevância disso. Imagina que o seu sonho é ter a sua casa própria. Aí eu falo assim, então pensa na casa própria. O que vem na sua mente? Nossa, parece tão distante. Parece tão caro, olha, sinestésico, né? Tá preto e branco e eu tô fora. O que você acha que seu inconsciente vai fazer por você, por uma coisa que está sem brilho, sem forma, sem vida, sem submodalidades? Então, se eu quero visualizar a minha casa pronta, paga, eu tenho que ver essa casa. De preferência, eu tenho que me sentir dentro dela. Eu tenho que acreditar que é para mim, sim. Eu posso me ver morando lá. Eu posso sentir, eu posso ouvir as minhas crianças brincando e rindo pela casa. E aí eu treino os meus neurônios a essa realidade. Eu promovo neuroplasticidade e neurogênese. Neuroplasticidade é quando eu crio novas circuitarias neurais, treino a minha neurologia para vivenciar isso. E neurogênese, eu crio novos neurônios. Gênese vem de criação. Nascem novos neurônios. Eu visualizo tanto, eu penso tanto, eu crio tanto a minha casa própria, que eu começo a acreditar que é possível. Submodalidade sinestésica. E aí, uma vez que meu inconsciente acredita, eu começo a buscar maneiras de conseguir esses recursos. Eu penso em trocar de trabalho, eu penso em vender mais, eu penso em fazer um financiamento, eu penso em contratar um arquiteto para fazer o projeto. O arquiteto trabalha muito com submodalidades. E ele ainda tem que botar as submodalidades, que é o gosto do cliente, num projeto que tem matemática envolvida, que tem metragem para tudo, que tem um cálculo para que tudo fique da maneira mais bem realocada, reorganizada. Depois vem o projeto de engenharia, depois vem a construtora, que vai vir colocar a mão na massa, colocar o tijolo, o cimento. Depois vem a parte dos ajustes finais, do retoque, da pintura, dos pormenores, né? Que na verdade são os pormaiores da casa. Que é aquela hora que você acha que terminou, que é aí que está começando mesmo. E aí tem que mobiliar a casa, tem que organizar, tem que decorar. E você, se você não visualiza, não existe. Tudo que o homem ou a mulher criou, saiu da imaginação. Aponte uma coisa nessa sala que não foi imaginada antes de ser criada. E a gente sempre cria com base em alguma coisa que a gente tem de experiência. Pensa numa cor nova. Uma cor que você não conhece, mas se tivesse uma cor nova, como ela seria? Talvez num outro planeta, deve ter uma cor que você nunca viu. Consegue pensar nessa cor? O que você está fazendo? Misturando uma cor com a outra.
porque nós temos todos os recursos dentro de nós, ou então podemos criá-los a partir do que já temos. Então, as submodalidades são uma grande sala de computadores e controles. Já mostrei uma utilidade, que é expandir, aumentar, iluminar, clarificar, sentir, expandir, através da minha consciência, calibrando a minha representação interna e me associando àquilo que eu quero. Mas quando a pessoa está mal, e ela fala assim, nossa, eu estou tão preocupado, isso está me abalando tanto. Aí eu falo para ela assim, qual imagem vem na sua mente? Ela é grande ou pequena? Colorida ou preta e branca? Qual a sensação roda no seu corpo? Aí talvez ela fale assim, nossa, imagem nem vem tanto, sabe? Mas vem um aperto no peito, um calafrio que me sobe e um tremor nas mãos. O outro vai falar assim, nossa, a coisa que eu tenho medo, ela é grande, está perto de mim e está me incomodando. Eu também não poderia utilizar submodalidades para influenciar esta representação interna, me dissociando dela, diminuindo luminosidade, mudando as sensações, mudando o significado sobre aquilo, dessensibilizando. O que é dessensibilizar? Tirar a sensibilidade. Submodalidades sinestésicas. Então, com as submodalidades, a gente pode ir para qualquer lugar, literalmente. Quando você aprende esse conceito, você não vai ficar preso a roteirinhos para utilizar nas pessoas. E faz aquele roteirinho da bola de sabão, faz aquele do balão, faz aquele da respiração azul, faz aquele da... Qual a sua representação interna, primeiro? Eu tenho que entender a sua subjetividade. A PNL não é estudo do subjetivo, então eu quero entender, no nível da especificidade, como você sente o que sente, como você pensa no que pensa, qual a representação interna. Uma vez que eu tenho essa representação interna, eu posso me mapear em outra e alterar ela. Quando eu altero ela, eu ressignifico. Então guardem isso. Quando eu altero submodalidades, eu ressignifico. Porque, gente, você mudou uma cor, um som, uma sensação, tem o mesmo significado? Não tem. Isso responde àqueles críticos que vão falar, PNL para terapia, nada a ver. PNL só vai em sintoma. Essa pessoa nem sabe o que é PNL. Porque a PNL vai estar em toda a terapia, quer o terapeuta saiba o que é PNL ou não. Talvez ele seja um ótimo terapeuta e nem sabe o que é PNL, mas ele está usando PNL o tempo todo. Ele está ressignificando, ele está sugestionando, ele está mudando sensação, ele está convidando a mudar a forma de ver, de sentir, de ouvir. Não é mesmo? E se você aprende essa tecnologia, você entende que todos os tipos de terapia, todos os tipos de intervenção vão estar manipulando submodalidades, de um jeito ou de outro. Por isso que quando você aprende PNL, não se torna tão necessário você sair fazendo tudo quanto é curso. Porque você vai começar a falar, gente, isso tudo é PNL, com outro nome. Eles vão colocando outros nomes nas coisas, vão criando ferramentas e criando coisas que, na verdade, são PNLs disfarçadas.